Fala, galera! Hoje a gente tá com uma menina mulher, na verdade um mulherão, que cresceu na frente das câmeras, sendo amada, adorada pela internet, quando a gente talvez nem sabia usar direito a internet. Ela foi uma sensação teen, a Capricho amava ela, todos os adolescentes amavam ela, ela era a prima dos colírios da Capricho, fez uma websérie com eles, foi pra Disney, foi uma sensação aquilo. E depois disso, virou uma baita de uma empresária, é uma influenciadora gigantesca. Recentemente, não tanto, mas recentemente, virou mãe. E é uma mulher que a gente admira imensamente. Palmas pra ela! Que honra! Já resumiu minha vida. Assim, entregou. Eu sou fã. Ai, eu sou fã obrigada. de tempos de Capricho. Ai, adorei. Obrigada pelo convite. Tô animada com o nosso papo aqui. Estamos honradas com você estar aqui. Acho que eu agora também mudamos de nível como podcast, É, né? até E parece. agora a Amanda também pode ser oficialmente Host? nomeada co-host Uau, do lado. olha, Agora, que eu depois dessa iniciei. introdução. Eu achei, ó, que ela entregou. Então tá bom, se você gostou, tá Não, aprovado. foi muito bem. Mas a verdade é que assim, eu realmente te acompanho desde sempre. Eu era super fã de Capricho. E eu sempre fui uma pessoa que usou muito internet e redes sociais e tal. E você, eu acho que sempre esteve à frente, assim, né? A gente pode talvez dizer que você foi uma das primeiras influenciadoras no Brasil. Você considera isso? Eu acho que eu tava ali no meio das primeiras, talvez. Sim. Ou um pouquinho depois, ou ao mesmo tempo. Mas eu acho que começou a acontecer ali naquele momento mesmo. E a fama veio super cedo pra você, né? Assim, 13 anos. É que naquela época era, tipo, ainda era um pouco diferente do que é hoje, né? Então, tinha muito essa questão do físico ainda, né? Muito evento, Sim. muita coisa acontecia. Então, as pessoas tinham aquela… A gente tinha um pouco menos de contato digital, né? Ele não era tão… Mas era uma coisa de você produzir já conteúdo naquela Sim, época, né? sim. Começou… Mas o que eu quero dizer é que as pessoas, elas não tinham tanto acesso à vida real como hoje. Stories, sei lá, 1 milhão de vídeos. Então, a pessoa, ela praticamente te vê o tempo todo. Então, naquela época, era muito mais um vídeo produzido. Às vezes, subia no YouTube, era Twitter, né? Começou, Orkut. Então, era uma coisa que você não tinha o vídeo, assim, pra ter um contato com a pessoa. Então, os eventos presenciais, eles bombavam muito, né? Então, por isso que era uma coisa muito diferente. Então, assim, os eventos que a gente fazia na Capricho e tudo mais, era surreal, assim. A gente, sei lá, andava com segurança, umas coisas que eu falo, gente… Mas era muita gente. Hoje, eu acho que com o digital muito forte, a gente tendo esse contato, assim… meio que o tempo todo com as pessoas que a gente gosta no digital. Isso, eu sinto que deu, sei lá, sabe, uma acalmada um pouco? Mas era um outro movimento Era naquela muita época. novidade, né? Era. Foi do nada que todo mundo não, né? Poucas pessoas, era uma patotinha, assim, que estourou, né? Era. E o que você acha que foi o principal motivo pra você estar no meio dessa patotinha? Era você já estar produzindo conteúdo de alguma forma? Ou era estar no lugar certo, conhecer as pessoas certas? Vocês já eram todos amigos antes de irem pra Capricho ou não? Foi uma coisa de conhecer e formar um círculo ali? Como é que foi? Eu acho… Pode falar o nome de plataformas? Claro. Não. Eu acho que, assim, começou um pouco no Orkut, que foi uma coisa meio… Foi no Perfeitos do natural. Orkut que começou, Mato? Cara, era um mundo… Não sei se vocês acompanhavam, mas era um mundo paralelo de uma comunidade fake. Só que não era um fake que fazia pra se passar por mim. Era tipo um mundo digital que você tinha… Você podia usar foto de várias pessoas, não era só minha foto. A pessoa não usava… Não tinha nome, Mariana Sampaio e tal. Não, tinha um nome fictício e você criava, sei lá, amigos e famílias, tudo… Sabe? Tipo um The Sims com pessoas reais, com fotos reais no Orkut. Então, as minhas fotos começaram a usar muito nos fakes. As minhas fotos, não sei exatamente por Agora qual eu lembrei motivo. disso. A Amanda tava falando essa história que a tua foto foi uma das que mais usadas, foi eu usada lembro muito usavam disso. muito, eu lembro nos muito. perfis. Agora que eu lembrei essa história de ter fake. Tinha muito. E aí, naturalmente, começaram a me conhecer um pouco, assim, no Orkut, usar muito minhas fotos. Então, relacionava aquelas fotos que as pessoas sempre viam a mim. Feinha tananã. ela também, né? Não, Por que assim, será? Nossa, eu era muito será? criança, gente. Sei lá, tinha 12 anos. 13 Era. anos, né? Eu Aí eu lembro. lembro fazer foto com uma câmera rosa, Digital, aham. no Eu lembro, eu espelho. lembro. É.
E aí, depois disso, começou a surgir… Acho que na sequência, o que mais bombou foi o Twitter, de repente. Ou aquele era Formspring, que você respondia umas perguntas. Sim, tipo Sim. a caixinha de perguntas. A de hoje em Formspring dia. era muito legal. Eu Só que era amava o anônimo. Formspring. Tinha Nossa, vários era muito legal. barracos no Tinha. Formspring. Maravilhoso, era anônimo, exato. E nessa transição, assim, nesse momento… Eu lembro que eu queria muito me inscrever pra Galera Capricho. Que eu acho que era a única aba dentro da Capricho que tinha as meninas. Que o foco sempre eram os colírios, os meninos, etc e tal. E aí, os meus primos… Eram 2 primos, né? E meu irmão. E eles já tinham sido convidados pra fazer foto, como colírio e tananã. E o meu irmão comentou com o Felipe. Eu sempre falo do Felipe, que ele era o nosso editor na época. Então, ele trabalhava na Capricho. E o Fábio, meu irmão, comentou com ele uma época que eu queria me inscrever. Editor de vídeo no YouTube. Não, ele é jornalista, né? Putz, não vou saber falar. Hoje ele tem um site super famoso. Mas na época ele era produtor. Ele era… Era produtor, será a palavra? Produtor e editor na Capricho. Então, assim, ele cuidava da parte de criação dos nossos conteúdos. Ele cuidava do projeto, Produção de conteúdo. Direção de E conteúdo. aí, o Fábio comentou com o Felipe que eu queria me inscrever e tudo mais. Porque eles escolhiam através de inscrição mesmo. Eles escolhiam as meninas, né? Porque acho que todo ano trocava. Era, sei lá, umas 30 meninas, tô chutando. E aí, ele falou, não, fala pra ela não se inscrever. Porque eu tô pensando uma coisa mais legal pra vocês. Beleza. Nessa época, a gente morava no interior ainda e tudo mais. E aí, a gente veio pra São Paulo pra essa reunião. Nós 4, eu, os meninos, minha mãe, etc., com o Felipe. E aí, ele apresentou pra gente a ideia do projeto, né? E aí, eu lembro que ele me falou, você vai ser a única menina entre os meninos. É um público… Na época, vídeo de YouTube, ele ia muito pra página inicial, a página popular, sabe? Então, Tipo, explorar, não era né? muito nichado. Era… Vai sei explodir. lá, era… Resumo assim, você tá preparada? Tipo isso. E aí, eu era… Além de ser a única menina, eu era a mais nova deles. Então, era uma escadinha, né? A Alice ainda tava com 13. Acho que eu devia ter isso, uns 13 anos. Neném. E aí, a gente, tá bom, topamos, né? E eu já fiquei com aquilo na minha cabeça. Então, eu não esqueço essa frase, porque eu acho que isso foi um dos motivos que… Sei lá, começou a me dar uma blindada e também fez com que eu tivesse um olhar, assim, mais sério pra situação, sabe? E aí, depois disso, a gente teve… Nosso contrato era de 2 anos lá dentro, né? Então, a gente ficou esses 2 anos aí nessa loucura. Eventos, Disney, que você falou. A gente viajou pra Bahia também, gravava websérie. Era um conteúdo muito focado em entretenimento mesmo, sabe? E eu acho que o fato de eu ser uma menina… Dentro de um público que as meninas acompanhavam muito os meninos, que era interessante, né? Mas é outro mundo. Você quer… Quando você é adolescente, você quer ver coisa de mulher também. E aí, eu acho que isso criou uma identificação a mais. E as meninas começaram a criar essa identificação comigo. Porque tinha os meninos, os gatinhos e tudo mais. Mas, olha, a menina, sabe? Total. E dentro da revista, na época, tirando as meninas da Galera Capricho, mas como eram muitas meninas, uma ou outra acabava se destacando, mas trocava todo ano, né? Você eu ficou. eu tinha o Você- quadro lá dentro, era nosso blog dentro da Capricho. E naquela época, o digital, acho que foi impressa, né? Revista impressa, Sim. acho que foi um dos últimos anos, assim, que ainda bombava. era- mas a revista exato. ainda era muito forte Ô, impressa Mai, ainda. você sentia naquele momento que você já tinha fama? Ou pra você era uma coisa meio tipo um hobby? Uma coisa que, era legal e você ia Tô indo, brincando aqui, né? Mas você sentia? Tipo, as pessoas vinham falar com você. Como foi essa crescente, assim? Eu acho que até eu assinar com a Capricho, não. Tá. Eu acho de fato, era um hobby mesmo. Eu não levava como trabalho. Mas aí, depois que a gente assinou com a Capricho, eu sempre tive essa característica um pouco mais, assim, mais séria e responsável. Uma coisa Pra frente, minha. madura. Não, é que eu sempre levava tudo muito a sério, assim. E eu acho que quando a gente assinou, por eu ter também conversado com ele, por eu ter entendido um pouco do cenário e ter visto que, assim, cara, eu não ia estar lá só brincando, eu ia trabalhar mesmo. É uma empresa gigante, né? Então, cheia de burocracia. Nosso contrato, ele era muito específico, tinha várias cláusulas de
de imagem, de exposição, várias coisas que a gente Você não já podia deve ter fazer em ganhado uma público. grana naquele momento, ou ainda não tão Eu comecei a ganhar. Eu não vou lembrar, não vou saber te dizer se da própria revista, se eles. Eu não lembro disso direito, mas eu sei que eu fechei contratos através da revista, mas foi uma coisa que foi acontecendo um pouco. Mas uma o meu primeiro trabalho através da revista é, inclusive, uma marca de beleza que eu trabalho até hoje. Que máximo! E foi, eu lembro, assim, o meu cachê, eu lembro o trabalho, eu lembro, assim, tudo, sabe? E aí, a partir daí, eu comecei a levar isso mais como trabalho mesmo. Mas ainda assim, tinha um peso diferente do que tem hoje. Porque era uma coisa que ainda estava sendo introduzida, que as marcas ainda estavam se adaptando. Conhecendo, né? Assim, tateando aquele universo. Exato. Mas aí, a partir daquele momento, assim, a minha mãe sempre teve presente em tudo, então já me orientava muito. Aí a gente tinha todo o auxílio do pessoal da editora mesmo, que era uma coisa que eles acompanhavam muito de perto, porque não tem jeito, eram tudo adolescente, criança. Aí a gente tinha empresária, já advogada e tudo mais, então já era uma coisa com mais cautela e mais profissionalizado mesmo. E que você sempre levou com o pé no chão, numa boa, nunca teve, assim, um susto. Caramba, acordei e falei… Sou porque famosa. você teve, né, esse tipo, o meu foi boom, muito, assim, uma virada de chave. Não, eu tenho um momento que eu lembro que foi assim, quando foi anunciado no site da revista, o nosso blog lá dentro, que… Aí eu lembro que eu entrei no meu Twitter, assim, foi tipo… Os numerinhos do… Bizarramente bizarro. É porque, como hoje em dia, se você sai num site, por exemplo, vamos supor… Talvez você vá ganhando, pessoas vão te seguindo aos poucos, aí, putz, vai respingando algumas coisas. Naquela época era meio que instantâneo, Que sabe? era o site pra adolescente, né? Tipo, era a referência É que nem de conteúdo. hoje de você postar nos stories, os cliques nos primeiros minutos Exato. são gigantes, sabe? Exato. Assim. Então, naquela época, saiu no Os site… seus, né? Não, Até parece, não, mas assim, pessoal. nos primeiros minutos, nas primeiras horas, eu acho que é o boom a maior audiência, né? E aí, foi… Exatamente assim, foi coisa de minutos que saiu no site. E eu entrei no meu Twitter, era, sei lá, não sei, era muita. Aí eu fiquei, naquela hora, eu falei, não. Assustou. Assustei. Mas sempre foi uma coisa mais constante, assim, foi crescendo aos poucos. E desde o início você se blindou. Você sempre teve uma… Sempre escolheu, assim, isso aqui eu vou expor, isso aqui não? Ou era super, assim, aberto? Você Sempre teve escolhi. Conversas em casa, com a família? Tipo, isso aqui a gente vai topar falar, isso aqui não? Como é que foi essa questão? Eu acho que foi uma coisa que ela foi sendo conduzida de forma um pouco natural, sem muita estratégia. Mas tinha muito, assim, da minha relação com os meus pais, do jeito que a gente lidava com tudo mesmo, sabe? Então, Mariana, minha personalidade sempre foi um pouco mais discreta, eu sempre fui um pouco mais reservada, tanto em relações quanto com amigos, enfim, eu sempre fui uma pessoa um pouco mais ponderada, assim, nas coisas que eu expunha. Então, desde sempre eu tive essa visão. Meu irmão, por exemplo, os meninos já eram um pouco mais, vida Fala louca, tudo, deslocada e tananã. Eu sempre fui muito cautelosa, mas era uma característica minha. E também por eu enxergar aquilo, assim, como uma responsabilidade muito grande. Porque eu sempre falei com adolescentes. Eu era uma adolescente e eu estava falando com adolescentes. Então, eu não sei de que forma, mas eu entendia aquela responsabilidade. Boa. Essa mãe é muito maravilhosa. Não que eu não tenha feito merdas, É. né? Mas eu acho que sempre foi estabelecido na minha cabeça que eu precisava ter responsabilidade. Aí eu fui adquirindo a responsabilidade aos poucos, mas eu já tratava isso como uma coisa séria, sabe? Era trabalho, né? Assim, era bem declarado que era trabalho. E acho que pra todos vocês, enquanto estavam todos vocês juntos, virou um negócio que, assim… Existe dentro da nossa vida, a gente precisa fazer e entregar isso. E talvez tenha sido até mais natural por você ter compartilhado com outras pessoas ao teu lado, né? Exato. Eu lembro que teve uma vez que a ajuda. gente tava numa matinê, uma baladinha, sei lá, e os meninos… Sei lá, se eles beberam, não sei, que eles discutiram com alguém, uma confusão. E eu chamava meu irmão, eu falava, o nosso contrato! Fábio, você não pode fazer isso, não sei o quê. Era a minha única preocupação. Porque a gente…
em cláusula, normal, né? Contrato de empresa, Super. você não pode se envolver em brigas públicas, tananana. E eu, assim, apavorada, eu só falava, tipo assim, dane-se se vai acontecer alguma mas as coisa. pessoas já te reconheciam nessa época? Assim, tipo, você ia na matinê. É, O já. povo já ia pra viam? encontrar, É, né? então, É, conta tinha- um Vocês eram, pouco. tipo, chamariz das matinês, não É, a era? galera Tinha colocava nos presença, convitinhos. Tinha é. eventos que a gente ia, tipo, como atração, né? Contratados pelo lugar. E tinha eventos que a gente ia por entretenimento nosso, diversão. Mas que as pessoas conheciam. Mas… Como é que era? Pachá, Não, acho que Time antes for disso. Fun. Não eram uns negócios assim? Tinha a Easy Teen. É. Aí tinha a Easy, que é balada normal. Tinha a Easy Teen. Tinha Pachá, eu acho. Tinha… Qual que era aquela mais famosinha? Nessa época que eu eu ia peguei no essa Paineiras. época. nesses- Paineiras, Não era era também, isso? mas É. tinha uma, não sei o que, clube. Não lembro. Ai, gente. Não lembro também. Você lembra o nome Comentem de aí, alguma? galera. Bota aí É. nos comentários qual As é o nome matinês mais dessa. bombadas. De que ano isso? Tinha 2000? Easy. Easy eu nunca Betim. fui. Não sei como te falar. Não, sou- Time for Fun. Não, não Easy tinha eu já isso? falei, não falei a Easy? Easy. Não, Time for Fun era, acho que, empresa de viagem. Tinha… Quero que a outra gente é negócio de vender ingresso, Time for Fun. Eu, Time minha, for mãe, Fun, minha mãe no começo não me Trip Fun. deixava ir. Tinha uma de viagem, que a gente foi pra Disney. Ah, uma empresa pode ser, também. pode ser. Minhas amigas iam e eu não podia ir. Minha mãe não me deixava. Mas eu vou lembrar o nome das baladinhas depois. Massa. Certo. Vai, você. Não, que eu perguntei essa coisa do… se foi natural, né? O quanto você topava se expor e o quanto não topava. Acho que a gente tem uma trajetória um pouco diferente, né? Porque pra mim foi do dia pra noite que minha vida foi exposta ao máximo, né? E aí começaram a revirar meu passado e coisas que minha família não estava disposta a mostrar, todo mundo Puts. revirou. E tem muito essa diferença, acho que, de homem pra mulher, né? Que você falou. Os meninos faziam todas as besteiras da vida, mas o povo acha engraçado. É. A mulher é mais responsável, é mais disciplinada, né? É mais cabeça e mesmo assim tem muito do desmerecimento, porque é Cobranças, bonita, não sei o quê. Você sentiu isso um pouco, assim, da fama? Em algum momento desmereceram o seu trabalho, os seus resultados por… de repente é só um rostinho bonito, ou já vem de alguma família com dinheiro. Como é que foi isso? Ou você sempre se sentiu muito respeitada e as pessoas sempre entenderam a sua dedicação e o seu foco? Eu acho que tem duas coisas diferentes pra falar sobre isso. Eu acho que em relação à minha família e etc., desmerecimento por conta de vivência e de onde eu vim, de família, enfim. Eu acho que não. E também, assim, eu não posso negar meus privilégios. Eu sei o meu lugar, eu sei que muitas coisas eu conquistei porque eu tive acesso a uma boa educação, porque eu estava em bons lugares, porque eu tinha, né, uma condição que talvez financeira, que talvez se eu não tivesse, eu não estaria em vários lugares. Então, eu sei que isso é um super privilégio, como vários outros que eu tenho também, socialmente. Então, em relação à família, eu nunca senti muito uma ligação em relação a isso, sabe? Assim, eu sei lá, com uns 17 anos eu já estava pagando todas as minhas contas. Só que eu também não posso negar que, putz, eu tinha meu pai ali, sabe? Meu pai, eu morava com meu pai. E o meu pai é uma pessoa que ele e a família dele, eles foram construindo o negócio deles. A família do meu pai era super humilde antes. Eles, sei lá, trabalhava de engraxate, vendia as coisinhas na rua. E a família foi construindo. E aí, conforme, assim, um pouco antes de eu nascer, o negócio foi dando certo. E aí, naturalmente, foi crescendo junto, conforme eu fui crescendo. Então, desde criança, eu já vivia tranquila, vamos dizer assim. E aí, eu acho que outro ponto também que foi muito positivo é que naquela época a internet era… Assim, ninguém… Até hoje, né? Muita gente, principalmente as pessoas mais, sei lá, com uma visão um pouco mais quadrada, não levam muito a sério. Enfim, e naquela época, então, sei lá, 12 anos atrás, era completamente novidade. E o meu pai, ele incentivava muito, assim.
Eu lembro que na época que eu lancei meu site, ele me ajudava a custear, assim, a manutenção do site. Até que eu consegui. Até que Do passou blog. Até que passou um tempo, eu comecei a andar com as minhas próprias pernas, mas ele me dava muito esse incentivo, sabe? Tanto ele quanto a minha mãe, que estava trabalhando comigo o tempo todo. Então, da parte deles, isso rolou muito. Mas. Me perdi. Tem de tudo, né? Acho que tem as pessoas que caminham com você desde o começo e viam que a Mari era uma pessoa bacana, que tinha a agregar, que gerava entretenimento positivo, mas também sempre tem, desde o início, aquelas pessoas que estão ali pra Denigre, né? criticar Lembrei. e falar merda, Então, né? eu tava falando em relação a desmerecer, sei lá, às vezes porque, putz, tinha dinheiro, onde você tá, por causa disso, por causa daquilo. Então, nesse aspecto, eu acho que nunca senti muito essa visão, esse tipo de comentário. E também é Não o que eu levava- falei. Eu sei, entendeu? Eu É, sei os meus privilégios, eu não posso negá-los. E hoje eu sei também do meu mérito, assim, do porquê que eu faço o que eu faço. Eu sei o que eu tô fazendo, entendeu? Eu sei que, cara, não é suficiente só o seu pai querer, só o seu pai, tipo, te dar uma graninha. Ou Porra. só. Claro que ajuda, né? Não tô dizendo que é Com irrelevante. certeza. Mas não é o bastante pra você, putz, às vezes se tornar alguém bem sucedido, pra você abrir um negócio legal, pra você isso e aquilo, entendeu? Não só abrir, né? Mas continuar até dar certo. Né? Exatamente. Agora, em relação a ser mulher, daí já entramos em outro aspecto. Que, sim, primeiro ponto que eu acho que as pessoas pegavam muito mais pesado comigo, tanto em comentários maldosos. Então, assim, putz, entrava num vídeo de 100, 90 comentários, ela sempre falando da menina, não importa o Gente, quê. mas é muito louco. O Ícaro de Carvalho fala muito isso pra você, né? Que assim, mulher critica mulher, né? E mulher, a gente fica nessa, né? Mulher puxa mulher e tal. Homem é muito de boa, né? Homem não mas critica, homem não fala aí. nada. É por isso que eu adorava ser amiga dos meninos também na Tá nem escola. aí. O Menina é Thiago, chata meu marido, demais. às vezes eu vou contar Conta fofoca pra ele. Ah, Tá nem aí, né? Ele, amor, isso não me interessa. Eu falo, também não me interessa, só quero contar. só quero dar uma pifizinha aqui. gente, Eu pois adoro é. uma fofoca. Eu adoro Vou fofoca fazer também. minha meia-culpa aqui. Eu adoro fofoca, só que o Thiago, ele nem se faz. Ele simplesmente não se interessa Passa, mesmo, né? assim. Passa, Ai, exato. Ai, nossa, É. sério? Nossa, você jura, amor? Pronto, vida que segue. Ô, Má, agora uma coisa que eu queria muito te perguntar, assim, eu lembro muito dessa galera, né, assim, eu tinha uma patota, de fato, da Capricho e que a gente Eu tô amando conviveu. essa palavra patota. Não, total, mas era uma patota, Todo vai. mundo queria que é fazer uma parte patota, dessa patota. exatamente? Um grupinho fechado, panelinha. Uma Tá, panelinha. tá, tá. isso. Panelinha, vai. Tá. A panelinha ali da turma da Capricho. E muita gente dali, tipo, meio que ficou, né? A gente nem sabe mais aonde estão. E você virou uma super empresária, uma super mulher de negócios, tem várias frentes hoje, etc. Então, tipo, carregou de fato essa fama e se tornou um hub de negócios mesmo, né? Assim, hoje você tem tua marca, você trabalha com venda, né, de publi dentro do Insta e etc. Mas chegou um momento que, pelo menos eu te assistindo, eu percebi que vinha muito de você essa vontade de ter a tua empresa, ter os teus produtos com a tua carinha, o teu jeito. Como foi isso, essa coisa de tipo… Qual me foi o complementar? ponto de virada em que você Tá. falou, eu quero deixar de só vender entretenimento, ou então eu quero deixar só de ser influenciadora e vender o produto dos outros para… Quero ser Mariana Sampaio uma empresa e quero vender o meu próprio produto. E essa visão estratégica desde os 13 anos de ir aqui, depois ir ali, agora fazer isso aqui, sempre foi seu ou da sua empresária, que é sua mãe? Como é que foi esse caminho que você foi percorrendo na internet? Eu acho que teve muito a ver com o fato de que eu queria estar ali, eu gostava de estar ali. Tá. Entendeu? Então, os meninos, meu irmão, meus primos, hoje nenhum deles segue nesse O que caminho. que eles Todos fazem trabalham. hoje? Assim? Meu irmão trabalha na empresa do meu pai. Tá. Começou assim, num cargo pequenininho. Meu irmão é muito inteligente, muito estratégico, assim, ligeiro. E foi conquistando o espaço dele lá dentro da empresa. Hoje ele toca, às vezes, até mais que meu pai. Legal, E legal. eles trabalham com produtos químicos. Só Tá. pra vocês entenderem. O Renato, meu primo, ele modelou por muito tempo, né? Então ele viajou bastante, foi
viajava ao redor do mundo, assim, trabalhando como modelo por um tempo. Mas modelo tem uma... É duro, viu, gente? Puta que eu pariu. Nossa, eu fui um pouquinho, mas assim, de Cara, nada, bem babado. ruim lá no sul. E era, assim, babado. quando eu falo, outro dia eu falei aqui no podcast, as pessoas me zoaram. Ai, que vida difícil. Cara, é difícil pra caralho. Não, o Ah, Renato, merda. ele foi morar na Indonésia, eu acho. Ô, louco. E basicamente assim, o que você ganha, você gasta. Você volta coloca assim, num às vezes até no apartamento com negativo, 15 pessoas. um apartamento assim, Ruim. eu não tô falando por ele, porque eu nem lembro exatamente como era o apartamento dele. Mas às vezes é sujo, micro, Você assim. fez vários trabalhos de modelo também? Ou... A modelo, assim, não. Modelo, Não. tipo, já meio influenciadora, entendeu? você já não tava como, sendo tipo, bem tratada, né? Sim. Não mas, é que nem tipo, um modelo você tá X. contratando, sei lá, o corpo da pessoa, Sim. assim, não. Sim. Mas tenho muita amiga, né? Eu vi um pouco do Renato de perto. Então, meio que você vai com o dinheiro que você ganha, você volta até, às vezes, um pouco menos. Porque também a agência fica com porcentagem alta, né? Não sei Sim. exatamente quanto. Mas, e as coisas caras pra caramba. Então, assim, o dinheiro que você ganha é o dinheiro que você tem pra comer. Então, cara, você não vai ficar... Você não tem condição de você gastar com uma comida boa. Então, você come merda só que você tem que manter aquela Corpo, imagem, né? É. Tipo, né? Você tem que ter um corpo, putz, Bonito. né? Na cabeça de quem contrata, a grande maioria. Desculpa. Não, imagina. Não, uma coisa importante para as pessoas entenderem, né? Eu fiz curso de modelo quando eu tinha lá 10, 12 anos. Eu tinha vontade de ser modelo. E Eu qual amo que é... que a gente vai indo pro assunto Mas assim. qual que é a quero voltar no questão, primeiro né? ainda. O modelo, e eu aprendi isso no curso, você acha que quanto mais você vai ascendendo e se conectando mais com marcas maiores, você vai ganhar cachês melhores. Só que é o contrário. É assim, quanto que você acha que a capa da Vogue ganha? 0, porque todo É mundo só quer pelo- estar só- na aham. capa da Vogue. Então, conforme você vai se tornando melhor como profissional, você às vezes vai ganhando menos, porque você tem que estar ali. E aí você vai torrando do seu, só pra estar ali e aparecer em tal lugar, de graça, de graça, de graça. E chega um momento que assim, ou vai ou racha. Ou você vira uma pessoa muito bem sucedida que vai pra Victoria's Secrets, ou você, tipo, não fez grana nenhuma, você apareceu nos melhores lugares, mas, tipo, você não ganhou, fez você seu não nome, se fez. né? Então é muito cruel mesmo. As pessoas não têm essa noção, né? De que às vezes a pessoa tá ali acessando as melhores marcas, desfilando pelas melhores marcas, estando na capa das melhores revistas, mas ela não tá ganhando dinheiro. Não, fora que assim, muitas empresas contratam e às vezes tem uma visão do tipo, eu contratei um manequim. Dane-se se você vai ficar 8, dia 10 inteiro. horas em pé com Não salto, me tipo, com conformo cara de com isso, bonita, juro. sem comer, passando frio. Nossa, Mas Mas é é isso. Eu isso. paguei É, o seu corpo, tipo eu assim, juro, sabe? isso me dá… me deixa revoltada. Eu já vi bastante coisa de perto. lookbook, eu odiava. Tanto Meu que, Deus. tanto Sem que roupa, hoje, sem troca quando de roupa. hoje, quando eu contrato modelo pra Mine, eu tenho, assim, uma preocupação gigante com as condições daquela pessoa de trabalho, já sabe? viveu, assim, né? Na pele, você já Então, sabe. eu tenho um olhar, assim, muito respeitoso. Porque, cara, eu olho pra elas, Maravilhosa. às vezes, durante as fotos. Mesmo, às vezes, né, a gente faz de tudo pra proporcionar, putz, um ambiente agradável. Uma boa Conforto, alimentação, é. sem uma exaustão física ao extremo. Mas, às vezes, eu olho pra elas na foto e falo, cara, admiro. Porque… E às vezes Meu elas estão irmão- vindo de trabalhos muito ruins, né? Então o Exato. psicológico tá péssimo. Exato. Fora a cobrança, estética, enfim. Mas o Renato ficou um tempo modelando. Hoje ele mora no Rio de Janeiro, ele se casou, tá Legal. estudando nutrição. Foi pra outro caminho. E o Renan, ele também se casou. O Renan, que é o primo, o mais velho depois de mim, né? Era eu, ele, Fábio e o Renato. Vai ser pai agora. E ele mora no interior com a esposa dele, trabalha com ela, Então, só enfim. você, de fato, ficou na internet. Só eu. E assim, né, usou… Voltando pra pergunta, Exato. eu acho que tem muito a ver com o fato de que eu gostava mesmo, entendeu? tá. Pra mim, era prazeroso. Claro que vários momentos eu enchi o saco, principalmente pela Mas transição de normal, adolescente pra vai. mulher Pô, e tal. trabalhando desde os 13? É. Exato, eu enchia o saco às vezes, mas eu gostava mesmo de estar ali. E uma coisa que hoje, quando me perguntam, acho que é a primeira coisa que eu falo, o que eu faço e tal… Pra me destacar, eu falava de coisas que eu gostava. Naturalmente, consequentemente, coisas que eu sabia. Sim. Então, eu sempre falo, o que eu faço pra bombar na internet? Cara,
faz o que você sabe fazer, entendeu? É, porque Fala do pra que você gosta de falar. Eu lembro muito do seu conteúdo. Era tipo um diário mesmo, né? Sempre assim, foi moda e é beleza. isso. Tipo, sempre foi. Sempre foi muito do que você consumia, do que você gostava, do que você tava vivendo ali. E você trazia isso pras pessoas. E aí, é um processo que vai se tornando natural. Você vai se conectando a mais marcas, você vai conhecendo mais produtos, você vai Sim. atingindo mais aquele público, você vai tendo mais oportunidades no nicho e, consequentemente, isso vai te trazendo mais portfólio, mais conhecimento em produtos, Mais possibilidades, mais é. do público, mais possibilidades. Então, uma coisa que vai acontecendo. Mas o meu foco, assim, depois que acabou o nosso contrato com a Capricho, os meninos ficaram meio do tipo, tá bom, o que a gente vai fazer? E eu já tinha em mente sempre, eu vou criar o meu blog. Também porque o lado bom, né, de ter sido a única menina, porque tem o lado ruim daquilo tudo que eu falei, sobre as cobranças sempre ali em cima, as brincadeiras, as zoações, era sempre comigo. Mas o lado bom também foi que eu me destaquei um pouco mais em relação às mulheres, que é um público muito forte, né? Sim, De consumir, de se virou interessar. uma comunidade mesmo, né? Assim, Exato. ficou um grupão Então, ali. como eu era a única, era a única mulher possível ali. E a gente criou, né? Eu criei muito esse público Essa conexão. que veio junto essa comigo relação. e que sempre veio para esse lado mais de se interessar por moda, por beleza. Então eu fui indo por esse caminho, as pessoas foram junto Você. comigo, as pessoas que me acompanhavam, que gostavam de mim. E foi acontecendo, assim, aos poucos. E aí, Conta. Não, porque eu ia perguntar. E aí, chegou um momento que você falou assim: eu não quero. Eu já trabalho, sei lá, há 10 anos com isso. E chegou um momento que você falou: eu não quero mais que dependa da minha imagem. Foi algo assim que te fez criar? Por exemplo, você já teve uma marca antes de jeans, etc. Foi esse tipo de pensamento ou foi uma coisa, tipo, muito natural? Você queria ter alguma coisa Foi e aí… estratégia ou foi tem o sonho de ter uma marca minha? Perfeito. eu tava contando um pouco desse por trás, assim, porque eu acho que tem muito a ver com o fato do meu negócio hoje. Então, a gente começa a entender que é um lugar que eu sempre gostei de estar, Tá. entendeu? Então, pra mim, nunca foi algo do tipo, eu tenho que estar aqui, o que eu tenho que falar sobre. Não, sempre foi o que eu gosto de falar, o que eu quero falar e o que eu sei falar. E aos poucos eu fui, né, me conectando com muitas marcas, então eu fui me profissionalizando, fui conhecendo produtos, fui conhecendo pessoas, fui conhecendo, sei lá, estratégias, consumindo muito. Eu sou uma pessoa que eu consumo muito online, consumo tanto em consumir de comprar de Conteúdo. fato, como consumir conteúdo, pesquisa e fuxicar. Eu sou muito antenada. E isso foi me acendendo uma vontade. Mas, como eu estava falando, eu sempre tive muito incentivo do meu pai. A minha mãe sempre esteve junto comigo, mas nesse aspecto de ter um negócio meu, sempre foi muito do meu pai. Porque como o meu pai, ele já teve nada, ele morria de medo da Sim. gente também Sim. virar, putz… O Instagram morreu, o YouTube morreu, e aí? O que ficou, né? E também virar uma, tipo, não quero fazer nada da Sim. vida, entendeu? Porque, claro, porque tinha ali… Claro, eu tava trabalhando, mas, putz, era um trabalho que eu tinha várias facilidades, várias coisas, enfim. Viajava, curtia, não sei o quê. E ele morria de medo da gente querer fazer nada da vida. E aí, ele tinha duas vontades que ele sempre teve. Que eu e o meu irmão, a gente se formasse. Nenhum dos dois se formou na faculdade. Porque ele não se formou. Então, é aquela projeção que a gente faz, né, nos filhos. Mas eu estudei bastante, assim. Eu tinha esse interesse. Então, fazia coach, eu fazia teatro, eu fiz jornalismo, eu fiz cinema. Legal. Eu ia muito para esse lado da comunicação também. E a outra vontade dele, que na verdade vontade não, mas uma coisa que ele sempre colocou na minha cabeça, plantava uma sementinha, era de eu ter meu próprio negócio. Porque apesar dele me apoiar, era muito incerto ainda, sabe? E tendo o nosso próprio negócio, a gente trabalha ali pra gente, entendeu? E eu tinha, né, comecei a ganhar meu dinheiro, então, onde você vai investir esse dinheiro? Ele me perguntava muito. E eu nunca sabia responder direito. Eu ficava pensando, mas falei, ok. Aí, chegou, acho que 2018, assim. Ai, agora eu fiquei com uma vontade de perguntar um negócio. Posso te Pode, interromper? óbvio. E até você começou a ganhar dinheiro com 13 anos. O que você fazia no começo, assim? Você gastava? Você sempre teve uma mentalidade de investir? Você guardava? Teus pais cuidavam? O que você fazia com o dinheiro até o Você momento de lembra? empreender? Que eu fiz, olha… Gastava muito. Com 17 ela teve independência financeira, daí ela que assumiu todos os boletos dela, com 17
17 anos. E aí ela começou a engordar. Hoje ela tem uma... A Dani tá falando que ela gastava tudo até os 17 anos. A mãe dela tá delatando aqui. Não, mas e calma, depois começou pera. a guardar. Eu também investia no meu negócio ali, que não era a minha marca ainda, mas eu investia. Era o blog. No blog, Em em site, roupa, em porque você tinha profissionais. que gerar Não, eu conteúdo em contratava cima. pessoas, né? Então, rolava Tá. esse investimento, sabe, assim? Então Mas- também foi uma coisa que, assim, embora não fez faculdade em si, mas você foi se especializar, né? Tipo, você foi fazer várias coisas que aportavam pra vida que você escolheu ter profissional. Então, teve uma bagagem, uma base ali Sim. importante. Eu acho que pelo fato da gente estar ali, às vezes com uma visibilidade, eu não sei você, mas imagino que sim, a gente vai criando uma proteção. E eu tinha muito pavor de ser vista como, sei lá, como burra, como fútil, como, sei lá. Eu sempre tive. Sabe assim, que você não quer ser chamada na vida de burra, entendeu? Então, eu sempre tive muito essa preocupação assim, do que eu vou estar fazendo, o que eu vou estar falando, como eu vou estar me comunicando, qual é o meu jeito, sabe? Tudo assim. Sempre foi uma cobrança minha, muito particular minha, porque graças a Deus eu não tinha esse tipo de cobrança dos meus pais, sabe? Sim. Sabe? De ficar querendo controlar o jeito que você fala, tudo isso. Mas. E aí, meu pai começou, né, com essas perguntinhas pra mim. E aí chegou um momento, acho que em 2018, uma amiga minha, ela já trabalhava com moda. Já tinha a marca dela já há uns anos. E surgiu uma oportunidade dela criar um negócio no mercado de jeans. E sempre foi uma paixão minha, jeans. E no mesmo momento, ela pensou em mim. Ela falou... Ela teve ali uma oportunidade numa fábrica, enfim, um negócio do tipo. Pensou em mim, me propôs. Eu amei. Meio sem pensar, meio sem desenhar. Vamos. Meio sem estudar aquilo de um olhar, de uma visão mais Você tinha quantos técnica. anos? 21. Eu amo que eu pergunto pra minha mãe, que ela é tipo minha caixa preta da cabeça, Enciclopédia. entendeu? Tinha mais. Em 2000 Não, se eu engravidei com 22, foi depois de eu engravidar. Ah, então eu tinha uns 23. Uns 23. Tá. E aí, rolou. Viramos sócias. Foi, assim, absolutamente engrandecedora a experiência pra mim. Nossa, aprendi demais, apesar do curto período. Que eu fiquei como sócia dela por 1 ano e pouco e tal. E eu acho que esse foi, tipo, o start pra eu entender o que eu queria fazer. Pô, 1 ano de Sabe? começo de marca, tipo 10, né? De uma empresa total. estruturada. E aí, cara, eu trabalhei muito lá naquela marca. A gente fazia tudo que vocês possam imaginar. Então, foi assim, muito... Exaustivo, né? muita Cansativo, doação mesmo. Foi assim, com certeza muito engrandecedor para todo mundo que estava envolvido ali. Principalmente eu, minha mãe e ela, que minha mãe não era sócia de fato, mas Sim. sempre é como se fosse. E a gente ficou nessa sociedade por quase 1 ano. Até que um momento, em muitas conversas com o meu irmão, que a gente conversa muito sobre negócio. Como eu falei, o Fábio ele tem uma visão muito esclarecida, assim, das coisas. E ele começou... Eu não estava muito feliz para o caminho que, internamente, também, em termos de produto, que a gente estava... Para onde a gente estava indo. A gente abriu a marca com um olhar, com uma visão, com uma estratégia. E no meio do caminho, eu percebi que não era aquela estratégia que talvez eu não acreditasse tanto assim naquela estratégia. E eu comecei a entender que, cara, o que é que eu gosto de consumir, o que é que eu gosto de vestir, o que é que eu gosto de comprar, quais marcas eu gosto de trabalhar. Eu quero oferecer este produto que eu gosto. E não que eu não gostasse dos nossos produtos, mas era a proposta que a gente criou, inicialmente, era muito limitada. Tá. Nos termos de que tipo de produto eu posso oferecer. E aí, eu comecei a pensar, ou eu vou reformular o branding da marca, vou reestruturar a marca e fazer um rebranding e etc. Ou eu vou abrir um negócio do zero. E eu conversei com a minha ex-sócia naquele momento. Eu abri, né, esse meu desejo para ela. Na verdade, não só desejo, como uma decisão. E deixei ela à vontade para decidir, assim, se ela queria ficar com a marca ou se ela queria me vender a marca. E ela acabou optando por ficar com a marca. Eu vendi minha parte para ela, enfim, passamos um tempo até conseguir negociar tudo, enfim, dissolução de sociedade, um processo burocrático longo e etc. E
sempre deixei muito claro pra ela que, cara, eu tô saindo daqui, então, porque eu tenho uma outra vontade. Foi ótimo a minha experiência aqui. Agora, minha visão mudou. Tá. E eu quero abrir um negócio totalmente diferente. E aí, putz, mal terminei a dissolução da sociedade, eu já tava com a cabeça focada. E aí eu falei, cara, agora esquece. Agora vai ser do meu jeito, tudo assim, tudo do jeito que eu acredito 100%. Porque Vocês começaram a sociedade já meio que decidindo tudo, as duas juntas? Não Sim. tinha alguém que mandava, né? sim, e não só isso. Nossas funções não foram muito bem divididas. Isso é um problema. Porque vocês... Tá, você tem sócio, vocês dois mandam. Mas por que você tem sócio? Porque cada um é bom numa coisa, né? Vocês precisam se complementar. Então, se eu sou bom nisso, eu vou tomar as decisões disso. Com a sua aprovação, claro. Não é que a gente não possa conversar. Mas você é boa no quê? Eu sou boa no quê? Porque senão você contrata alguém. Sim. Entendeu? E não precisa dividir a história Exato. toda. Eu acho né? que tem muita sociedade que começa por medo da pessoa começar sozinha, né? Ela fala, vem cá, amigo, vamos ser sócio de uma vamos coisa entrar nessa pequena. loucurinha aqui comigo? Bora, se der merda, a Com gente tá junto. Se der certeza. certo também. E foi do tipo isso. Então, Eu chamei a Amanda pra você ver. E eu falei, ai, o quê? gente, Não. não. Falei, Ai, você arrasou. Porque eu acho que não é construtivo. Não, e o Thiago, meu marido, ele zoa. Mas eu sei que em algum lugar pode ser que ele acredite naquilo. Amor, posso ser seu sócio? Falei, não, muito obrigada. Isso, Não quero. não faz sentido. Não pra relação que você quer construir com ele e no teu negócio, aquela pessoa a mais, ela poderia ser brilhante. Ela poderia alavancar, assim, teu negócio em vários... Mas eu acho que a vida não é só o negócio, Exato. né? E aí, qual é a parada? Eu falei, doa a quem doer, eu não quero sócio nesta merda mais. Eu falei, não vou ter sócio. Falei, é bom ter sócio? Porque você divide o risco, porque você tem um investimento a mais, porque você tem ali Uma pessoa né, que manja outras muito de uma coisa que ideias. você não Exato. manja. Mas, cara, É muita dor de cabeça também. também, e assim, é muito difícil, porque você não tá só sendo sócio da pessoa nos negócios. Você tá sendo sócio da visão de Do modo vida de daquela pensar. pessoa. Sim. Vem com ela junto os valores, a criação, as crenças, tudo que ela acredita, Os desejos. os desejos, as metas. E é muito difícil vocês se alinharem em todos os pontos. Então, assim, eu falei, ok, vai ser muito mais difícil? Talvez. Eu vou gastar uma puta grana sozinha? Vou, porque eu não peguei investidor, eu peguei nada. E aí é o que eu falo. Putz, foram todos os meus privilégios, estar onde eu estive, ter acesso a coisas que eu tive durante todo esse processo desses anos, né? Que me fizeram Chegar e poder... conseguir, né, investir o meu dinheiro, conseguir guardar o meu dinheiro e ter um aporte ali para eu colocar na empresa. Perfeito. Porque você não coloca só para você abrir, você coloca para você manter aquela empresa por um bom tempo. E o dia a dia, né? Porque você tem que entender, não é o dinheiro só para a primeira coleção, é pelos primeiros anos, talvez. Então, se você não, se você, eu tenho aqui para gastar, sei lá, 100 mil reais. E você acabou esses 100 mil reais, eu não tenho mais nada, esquece. Porque você Morre tem que ter prematuro. pra dali um ano, porque você vai estar... tudo que entra, você vai estar pagando a empresa. E se você não tem fluxo de caixa, fudeu. Entendeu? É isso, e tem 1000 imprevistos, aí vem meio, né, um monte de coisa. Ô, Mai, hoje, como Rasguei que você... minha meia calça. Ah, não acredito! Meia calça, mal Ai, do gente, que seco. saco! A gente tá Sempre. em Mercúrio retrógrado, Não, e vocês pior que sabem ela disso, é né? ótima, essa meia Não. calça. Ela é meio de compressão, Ai, assim. não acredito! Fiquei umas Eu 10 quero uma horas. meia calça Foi de compressão um dos bonita, motivos assim. pelo qual eu atrasei. Não, Consegui colocar, até dia 3 de outubro tudo vai dar errado, gente. Nossa, tá vamos tudo dando dormir errado na até vida lá. de todo mundo. Então, na tua hoje foi isso. É Mercúrio Hoje retrógrado, foi isso, entendeu? entendeu? Ótimo. Uma Daqui a irritação. pouco ele passa, Mas pelo então. menos tem alguém pra gente culpar. Mercúrio Exato. retrógrado. É isso. Então, eu acho que você ia fazer uma pergunta, mas só pra eu Termina. coisar Concluir. aqui. Então, eu falei, tá bom, não quero mais. E não tô dizendo, tá, gente, que foi, nossa, traumático, tipo, que foi péssima a minha experiência com ela. Não foi. A gente se dava muito bem. A Bruna, que é minha sócia, era uma mulher muito trabalhadora. Cara, muito dedicada também, assim, era pau pra toda obra, como eu. Só que tínhamos visões diferentes. E eu percebi isso no momento. E aí, ou eu saio daqui, ou não vai rolar. Entendeu? É. E aí,
Bom, deixei a ex-marca pra ela, comecei a pensar na minha. Comecei a investir em tudo. E aí, eu comecei a investir em coisas que eu não tinha a oportunidade no outro negócio. Então, eu entrei lá falei... Bom, eu passei por isso aqui. Quais coisas disso eu acho que são válidas pra eu levar pro outro negócio? Quais eu não quero e quais eu quero mudar? Conta um pouquinho pras pessoas, vai, assim. Quais lições você tirou que você acha que foram grandes lições que você levou pra vida? Cara, por exemplo, lá na minha ex-marca, a gente, honestamente, por questões de budget mesmo, a gente não conseguia contratar funcionários mais sêniors. Então, eram pessoas sempre mais júnior mesmo. E não pessoas... Eu não quero dizer que são... não são Incapazes. capacitadas, né? Não são Sim. capazes. Mas que não têm tanta experiência, Certo. né? Então, esse foi um conceito que eu falei, eu quero diferente agora. Então, Muda eu tudo, quero... né? Parar de economizar cada eu quero centavo. pessoas excelentes aqui. Pessoas que gostem do trabalho. Todo mundo tem essa possibilidade? Não tem. Mas não tem. você Mas aqui tinha- dentro, se eu posso ter, eu vou ter. É. Então, eu quero pessoas que gostem de estar aqui. Quero dar oportunidade? Quero. Mas a pessoa tem que querer, ela tem que gostar. Não tem jeito. Ai, todo mundo tem que trabalhar com quem não gosta. Desculpa, em outro lugar. Agora, pelo menos por agora, não. Então, assim, pra mim, um dos... E eu acredito muito. Eu escrevi até na legenda ontem do post que eu fiz de retrospectiva, que essa semana a Mine faz 1 ano, né? Ai, que E massa. aí... Parabéns. Obrigada. E aí, eu escrevi. Eu falei, cara, eu acredito nas pessoas. Eu acredito... Eu sei que elas acreditam... Elas estão aqui porque elas acreditam na Mine. Mas porque eu também acredito nelas. Então, assim... Eu dou um lugar dentro da empresa para que as pessoas se sintam pertencentes mesmo, sabe? Para que todas elas consigam saber e ter noção, dimensão de que cada mínima função ali, ela é muito importante. E eu dou muito valor a isso. Então, eu dou muito valor, assim, a como as pessoas se sentem trabalhando dentro da Mine. E quem são as pessoas que eu contrato também. Então, hoje, eu procuro, não em todas as áreas, porque... Você tá com quantos funcionários hoje? Hoje a gente tem fixo na CLT, acho que 10. E a gente tem os prestadores de serviço, que são 1.900.500. Mas dentro do escritório, acho que são 10, né? Ou 11? 11, E aí, eu falo, cara, se eu tiver que trocar 500 vezes a função, eu vou trocar. A pessoa que tá naquela função, eu vou trocar. Mas só... Eu tenho que sentir que ela tá feliz. E Sim. assim, o que eu posso fazer para que ela esteja feliz dentro da empresa, como empresa ou como Gerindo como as pessoas, pessoa que faz gestão. uma gestão e tudo mais. Inclusive, é um assunto uma temática que eu quero muito estudar cada vez mais. O que eu puder proporcionar para que elas se sintam, sabe, valorizadas, pertencentes, felizes, sabe, sãs, eu vou fazer. Mas a vontade, o gostar do trabalho, o gostar da função de estar ali, isso é da pessoa. E a gente tem que sentir, sabe? Porque a gente vive... É quase que uma família, gente. Tem semana que eu vejo mais aquelas pessoas do que a minha família. Exatamente isso que eu ia te perguntar. Ia te perguntar hoje como tá... Como que você tem dividido as funções, assim? Porque você tem um lado, né? Os teus canais são muito grandes. Você tem uma produção de conteúdo ali muito forte. E, ao mesmo tempo, eu tô te ouvindo, assim, com os olhos apaixonados pela marca, assim. Verdade. Né? Eu acho que você tá num começo de marca, 1 ano, né? Quem é dono de marca sabe. 1 ano é realmente 10, 20. É uma coisa Muita coisa. intensa. Como é que você se divide? E não é só que você, né, criadora de conteúdo e tem a marca. Mãe, esposa, filha, várias Passando funções. por uma obra que tem quase 2 anos. Pois é. Como que Deus é você mais. tem se organizado, assim? Eu nem sei. Eu só vou! Eu tô louca, eu não tô organizada, tipo isso. Não tem organização. Tá. Brincadeira. Cara, eu vou fazendo um bem bolado ali, me equilibrando por semanas o que dá pra eu estar mais presente. Algumas semanas eu consigo produzir mais conteúdo, então faço diária de produção de conteúdo, chamo os profissionais, otimizo o que dá, tananã. Outras semanas eu fico numa imersão lá dentro da Mine,
converso muito com o pessoal, porque a gente tem essa relação muito próxima do tipo, essa semana eu vou estar um pouco mais ausente fisicamente, mas vocês me liguem, me mandam tudo que precisar. Manda motoboy, leva motoboy, eu vou, eu pulo, passo, assim… Você ainda tem os dois como prioridade, você não tá… Os dois são muito Tá. minha prioridade, os dois, assim. Não tem um que é mais que o outro. Entendi. Porque o meu digital eu gosto muito. Eu gosto mesmo. E hoje… E é o que alavanca a tua empresa E também, hoje, né? exato, é o que alavanca a minha empresa, é o que sustenta a minha empresa também, porque, né? Não, na verdade, hoje a minha empresa se sustenta sozinha. Mas… Porém, entretanto, todavia, a gente nunca sabe, né? Assim, se vai, em algum momento a gente quer tem uma decisão, não sei o quê. Ah, vamos botar uma verba ali a mais, sei lá. Sim. Hoje a gente não precisa… Quero dizer, assim, o dia a dia da Mine. A Mine se sustenta, graças a Deus. Mas eu, Mariana, o meu sustento ainda é do digital. Eu não inclusive, eu acho que um dos termômetros, às vezes, que eu me pergunto, do tipo, quanto eu amo trabalhar aqui, é do tipo, eu não tenho visão e nem ideia de quando eu vou começar a ganhar dinheiro com a Mine. Tô cagando pra isso? Não. Não é que vou trabalhar que nem louca o resto da vida pra não ganhar dinheiro, não é isso. Mas assim, realmente não é o meu objetivo agora. Não o objetivo, mas assim, não é o que me guia. Não é seu propósito com a marca. Não, seu agora eu propósito quero assim, que a marca que dê certo, que, cara, que cresça, que, sabe, que conquiste o espaço e que a gente entregue um bom produto e etc. E assim, são poucos os momentos que eu pego e falo, nossa, quando será que eu vou tirar o dinheiro da Mine? Talvez eu tivesse até que pensar mais nisso. Então, mas aí, por exemplo, tem umas horas que te dá uns tilts, assim, porque você vê a empresa uma dedicação absoluta, ao mesmo tempo os teus canais uma dedicação absoluta, e aí, de novo, né? Mãe e esposa, ao mesmo tempo que se fez uma carreira financeira ali legal, que te segura, né? Não é uma coisa que tem um desespero, uma pressa. Dá Mas um você já teve tilt, uns, uma Tipo, cobrança. vontade de abandonar desistir. tudo e Dá. curtir férias nas Maldivas. Teve outro dia que eu saí de um trabalho com a minha mãe, eu sentei no carro, eu falei, Não cara, quero. sabe assim, Pra que eu será fiz que eu vou isso? descansar alguma hora? Porque assim, se eu tiver… Ok, não é… Ai, gente, não é que eu sou a única pessoa que trabalha muito no mundo, não é isso. Agora, cada um sabe onde aperta seu calo. Sim. Posso pegar e tirar umas férias? Eu posso. Mas, cara, eu vou estar 10 dias, 20, 30 sem ganhar dinheiro. Porque eu vou estar escolhendo isso. Então, minha marca vende menos. O meu digital, pra eu tirar férias, eu vou Não ter que… tira, não vou, né? Se for férias, eu não vou Você não produzir tira, conteúdo. né, Má? Você não tira muitas férias. Se for férias, eu não vou nem fechar publicidade e vou sumir dos meus stories, do meu Instagram. Se eu sumir dos meus stories do Instagram, ok, posso fazer isso? Posso, tá. Mas aí são 30 dias que eu não vou ganhar R$1. 30 dias que a minha marca vai vender bem menos, porque a venda dela tá muito atrelada a mim ainda. Então, eu fico, ok, talvez eu não tenha perspectiva, então, né, de desligar disso aqui. Aí a gente surta, entendeu? Sei lá, essa semana eu tava… Deitei lá na cama, não sei o que, comecei a ver uns vídeos da Luísa. E aí eu tava mexida. Coisa emocional, assim, de mãe, com o negócio que ela tinha. Uma coisa com o jeitinho dela lá, que a gente fica. A gente morre de pena de tudo. E aí comecei a chorar tanto, mais tanto, mais tanto. Oh, e aí, meu Deus. gente, e às vezes você vai do tipo, às vezes eu chego em casa, ela já tá, tipo. Poucas as vezes, porque ela dorme tarde, mas às vezes já tá dormindo. Aí eu dificilmente consigo buscar na escola, porque é muito trânsito e acaba cedo. Sim. Então, aí tem um dia que eu quero ir pro escritório, ela pega na minha perna e fala, por favor, Não não vá. vai. E eu falo, e agora? O que eu faço? E eu sempre… Quando eu tava grávida, eu assisti um vídeo, eu não lembro de quem, mas o cara falava, nunca fale pros seus filhos que… a mamãe precisa trabalhar pra ganhar dinheiro, pra pagar isso pra você. A mamãe precisa trabalhar pra te dar isso, nananã. E aí eu falo muito pra ela, tipo, a mamãe precisa trabalhar porque a mamãe gosta de trabalhar. A mamãe é feliz trabalhando. O trabalho da mamãe é muito legal. E assim como você precisa ir pra escola, a mamãe também precisa trabalhar. Então eu tento fazer com que ela entenda que eu realmente gosto do meu trabalho, pra que ela já não crie na cabeça que assim, dinheiro, trabalho, é isso, é o que importa. E a mamãe vai lá trabalhar e é o dinheiro. Não é esse o significado só, sabe? Ô, Má, e a maternidade pra você foi leve? Como foi, assim, quando você descobriu, tô grávida? E aí, como tem sido isso pra você, dado que você é uma pessoa que tá… Você é inquieta, né? Então, assim, Muito. sempre uma coisa nova, uma ideia nova, um negócio em movimento. Você tá sempre em movimento. Como foi encaixar a maternidade no meio de tudo isso? Porque
é uma função, e eu diria que talvez a função que mais ocupe, não só mentalmente e emocionalmente, mas fisicamente, Outra função né? que não existe férias. Aí essa aí, nem se eu não quiser ganhar dinheiro, nunca mais. Não tem como. Mas você sabe que eu falo que a maternidade é a única coisa que não pode ser desfeita no mundo? Porque Não. assim, você não quer mais ser amigo daquela pessoa? Você não é. Você não quer mais ficar com aquele cara ou com aquela mulher? Você termina o casamento. Você não quer Não mais... tem ex-mãe. Trabalhar naquela existe. empresa. Mesmo que Ex-mãe. Deus me livre, você perca um filho, você não vai deixar. Ainda tá em você. Exatamente, é a única coisa no mundo que não É pode verdade. ser desfeita. Então, como veio essa maternidade pra você? Como foi isso? Foi um baque? Foi uma coisa pesada? Você teve depressão pós-parto? Como foi? Conta um pouco. Cara, eu não gostei de estar grávida. O fato Olha. de. A Os sensação 9 de estar meses ali. grávida. Não. Absolutamente nada a ver com o fato da minha, com a minha Nada, filha. Nada, é. absolutamente nada a ver. A sensação de estar grávida. Então, Fisicamente? o peso, o emocional, o peso mesmo, assim, Sim. físico, quilos e etc., Sim. que eu ganhei bastante. Os hormônios, o mal-estar físico também, porque chegou um momento que a Luísa nasceu no comecinho de fevereiro, auge do verão. Janeiro, eu me arrastava, Eu entendeu? imagino. E eu tinha ganhado, sei lá, uns 20 quilos, enfim. E assim, eu sou pequena. Mas você se olha no espelho e se fala, quem é, né? Eu tava nem isso eu tava ligando. Eu tava só assim, tipo assim, pesada. Sai de mim. Entendi. Sabe assim, pesada. Ah, então foi peso, quando você falou peso mesmo, literalmente. Peso de não peso de você, de mesmo. E autoestima. também o Cansaço, peso. né? E eu acho que o peso também é emocional, da cobrança que a gente. Cara, eu chorava muito. Será que eu vou saber cuidar de uma criança? Que eu era uma pessoa muito mais impaciente antes de ser mãe. E eu falava, cara, será que eu vou ter paciência com a minha filha? Então, 1 milhão de questionamentos. Mas, então, assim, a sensação de estar grávida eu não curti. Mas ser mãe, acho que não existe alguém que vá falar que é fácil, não é. Cada uma tem seus desafios, que são diferentes e com pesos diferentes. Mas a Luísa é uma criança leve. Tá. Ela dá trabalho pra cacete. Ela tem muita energia, muita. Ela tem uma personalidade, assim, muito intensa. Ela desafia muito, assim. Ela é filha da mãe dela. Ela é filha da mãe dela. E ela é. O ascendente dela é leão. Então ela é Uau! ela é muito exibida. Maravilhosa. Então, ela tem uma baita de uma personalidade. Ela sabe muito bem o que ela quer. Ela tem resposta pra tudo na ponta da língua. Então, E o tanto de energia que ela tem é algo que, assim, Surreal, eu não sei surreal. explicar. Ela é 11 horas da noite. Todas as crianças estão acabadas. Ela tá. E aí, Tranquila. vamos pra mais Qual a uma? Tipo próxima? isso. Qual é a próxima? A Luísa, se você não praticamente obrigar ela a dormir, ela tá lá de boa. Então, ser mãe é muito cansativo. Pra mim, em todos os aspectos. Físico, emocional, né? Assim, a gente se cobra o tempo inteiro. Ficou muito. Deitei pra descansar? Não tô com a minha filha. Fui trabalhar? Não tô com a minha filha. Fiquei demais e tô sem paciência? Tô sem paciência com a minha filha, mas eu tô aqui, mas tô sem paciência. Ah, eu dei chocolate? Putz, eu dei chocolate pra minha filha. Dormiu tarde? Caraca, baguncei a rotina da minha filha. Entendeu? Sim. Então É culpa o tempo inteiro. tudo. Não tem uma coisa que você não se culpe. Mas, como eu falei, o equilíbrio disso é que ela é muito leve. Ela é, tipo, muito feliz. Ela é Gostosa, muito. né? Cara, ela é bem-humorada, sabe? Assim, é uma personalidade que ela tem. Então, isso faz um equilíbrio, assim, de ser muito leve. Agora, todas as funções de ser mãe, elas são muito 24 horas por dia mesmo, não tem descanso, você tá pensando naquilo o tempo inteiro. E a disposição física mesmo pra aguentar todas as brincadeiras, sou uma pessoa que eu não tenho muita disposição física, entendeu? De fazer exercício, movimentar, pular, nananã. Eu sempre falo, cara, tem que entender que na maternidade, assim como no trabalho, assim como na vida, relacionamento, a gente não vai gostar de tudo. E eu falo, eu não gosto de brincar, de pular, entendeu? Assim, pular, correr, sabe? Sei. Me coloca Sei. pra fazer com a Luísa, sei lá, desenhar, pintar, recortar, fazer tarefa. Fica de boa, Ai, né? Você pentear ama. cabelo, arrumar boneca, não sei o quê. Amo essas coisas. Agora,
Brincar de sei lá, esconde-esconde, puta, tô acabou fora. comigo. Mas eu Adoro. brinco. Eu brinco Chama também. Tia B, ó, Polícia falou ladrão. aqui. Chama Tia Eu B. brinco também, eu fico acabada. Entendeu? E aí imagino. você fala, putz, eu não gosto de brincar de polícia andando com minha filha, que merda de mãe que eu sou. Ai, eu não gosto de pular. Ai, eu não gosto de nadar com ela. Que saco, eu tenho que gostar de tudo. Porque ser mãe, você tem que amar tudo. Então Mas, é difícil. mas isso já te levou pra um lugar escuro, assim? Você Não. nunca teve uma questão de falar... Não tá dando pra mim, eu não tô conseguindo Não. segurar tudo isso. Você sempre foi ajeitando, né? Pelo que você tá contando, assim... Com a Luísa, sim, graças a Deus. Então, o meu pós-parto é foda, Trash. assim, hormônio, não sei o que, você fica acabar, tipo, seu corpo tá estranho, o peito que eu tinha muita dor pra amamentar, muita. Então isso foi o mais marcante pra mim, assim, no pós-parto. Mas emocionalmente eu fiquei bem, assim, até. Tinha uns chorinhos aqui, uns chorinhos ali. Eu Faz acho que a dor parte. também trazia muito essa sensibilidade. Mas graças a Deus, emocionalmente, foi mais equilibrado, sabe? Não tive nenhum momento, assim, muito deprê. Então, eu consegui... Eu criei uma conexão com a Luísa muito rápido. Então, eu aceitei ela muito bem. Porque tem essa possibilidade também, de você não Claro. aceitar a criança no começo. certeza. Você não entender direito. Tudo isso que, às vezes, envolve até uma depressão pós-parto. Então, graças a Deus, assim, Thiago também foi super parceiro. Enfim, nesse aspecto foi ótimo. Mas... eu acho que eu tenho as dificuldades, mas nunca tive num lugar... eu não aguento mais, sabe? Porque pode acontecer também, mas graças a Deus, não. Sim. A gente tava até... Quer falar? Não, pode Você falar. vai falar alguma coisa? A gente tava até conversando esses dias. A gente... Pô, a Mari vem, que legal, tal. E a gente tava conversando de um quadro que você lançou no Insta, né? Há um tempo, falando de ansiedade, depressão. Eu e a Betina, a gente conversa muito sobre isso. Eu acho que virou realmente o mal do século, né? Não tem jeito, a gente fica com o celular, a gente fica querendo ver, querendo entender o que tá acontecendo, não quer perder nada e etc e tal. E você, querendo ou não, cresceu nesse ritmo do online, né? E aí, por que você criou esse quadro? O que ele Eu tinha certeza que você ia representava pra lançar você? algum infoproduto nesse sentido. A Ai. Betina até falou, será que ela ia Podia, lançar um né? negócio? Cara, esse quadro que eu fiz foi a título de informação só. Legal. Na época, a gente conversou até... surgiu um assunto sobre, sei lá, pegar algum patrocínio que tivesse algum link ali com o tema. Eu falei, eu não quero. Não quero. Não que, assim, Marketear isso não possa acontecer em algum momento. Mas esse projeto agora eu não quero. Eu vou custear tudo isso aqui. Contratar todo mundo. Não precisa... né, parceria, nada Sim, disso. Eu sim. só quero fazer acontecer. Foi um projeto que, cara, eu levei meses e anos pra conseguir colocar em prática. Até que um dia eu falei, não, agora vai. E eu quero continuar com ele ainda, não sei em que formato, mas eu quero muito. E foi uma coisa que tocou... eu lembro que eu tava fazendo... eu fiz um curso uma vez de inteligência emocional. Esses cursos... Tá, assim, meio vibes e tal. E eu voltei de lá... no meio Querendo- da parada, eu tive um insight desse, assim, e eu não sei te explicar. Sim, Como se fosse porque... uma Um missão, desejo genuíno de servir um pouco a audiência e ajudar eu me e se questionei, unir. eu lembro que eu me questionei do tipo assim, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Era um momento desse meio de transição, eu não tinha marca ainda, que eu tava... Tá bom, beleza. Cara, eu zero acho que beleza é futilidade, assim. Eu acho extremamente importante, tipo, falar sobre produto, maquiagem, que isso muda a vida de várias mulheres. Autoestima. Enfim, ponto. Dito isso, eu falava, tá bom, mas, tipo, qual é minha função? Tipo, só isso que eu posso levar? Não só, mas assim, tem mais alguma coisa? E eu não sei de que forma isso veio na minha cabeça. Na época, a ideia era que fosse no YouTube, que era onde acho que a gente não tinha IGTV ainda, essas coisas. Tá. E eu fiquei com isso vários anos, depois fiquei grávida, não sei o quê, não rolava. Aí, ano passado, tivemos a pandemia. E, novamente, me bateu aquilo na cabeça. Então, eu fui, né? Eu contratei a equipe, fiz acontecer, entrei em contato com todos os profissionais. Eu roteirizei tudo, fiz todas as pesquisas, enfim, etc. E eu falei... tô nem aí, assim, se vai dar 10 milhões ou 1 milhão de visualizações. Pra mim, o quanto mais, melhor. Em Claro. termos de... o meu único objetivo era... Ajudar alguém. alcançar pessoas, informar pessoas, principalmente pela desinformação também. Então, foi uma coisa assim que foi muito, muito engrandecedor pra mim, muito gostoso assim de fazer e que eu quero muito
Retomar. dar uma continuidade pra isso de alguma forma, não sei qual ainda. Mas foi assim, genuíno, algo que, sei lá, Que um linda. insight. Linda, cara. Eu acho que realmente precisamos, né, de muita gente falando de saúde mental, ainda mais. Eu tava muito nos bastidores desse universo digital, mas vocês, à frente da câmera, é uma pressão que ela não cessa, né? É. E a pessoa, ela olha pra você, a gente até tava conversando, a gente falou bastante de você nos últimos dias, mas a gente falou, né, o excesso de harmonia que é necessário passar um pouco pras pessoas, como que ao mesmo tempo ele pega na Porque gente, é recente né? o movimento de falar, né? Do É. emocional Sim, e dos total. bastidores. E a pandemia deu uma incentivada nisso. Mas até então era quase que a pessoa olhava pra você e pra todas essas meninas na internet. É o mundo perfeito, né? É linda, vem de uma família bacana, teve o sucesso próprio, tá andando com as duas pernas, tem uma filha linda, tem uma família linda. Eu acho que foi um pouco do objetivo também ressignificar um pouco dessa visão. Porque eu até acho que eu contei essa história em algum lugar aí. Que eu tive uma pessoa, enfim, uma pessoa aleatória, conhecido, que eu tava conversando, e ele falou: mas o Justin Bieber, depressão, por quê? Ele tem tudo, o cara é rico, o cara é famoso, o cara pega a mulher que ele quiser, é bonito, isso aqui, nanana. E eu lembro que aquilo me chocou, me tocou também em tantos lugares que eu falei: caralho, tipo assim, você não tem a menor ideia do que você tá falando. E você não tá falando porque você é mal. Você tá falando porque você não sabe, você não tem a menor ideia. Tipo assim. E tem pessoas que eu olho e eu falo, ela provavelmente, verdadeiramente, acha que não sabe o que, nem deve saber o que é uma depressão. E não é porque, ai, nossa, tô nem aí. Não, porque assim, nunca teve contato, nunca procurou saber, nunca. Muita pouca gente não falava sabe o que de significa. fato, né? Realmente, assim, não era uma coisa que as pessoas sentavam e conversavam sobre isso. Eu acho que a internet também deu muito palco pra gente poder trazer esse tipo de coisa. E você olhar pra uma menina jovem e falar, ela tem. Ela tem e é uma doença e ela precisa ser curada, ela precisa ser tratada, ela precisa ser apoiada, né? Eu acho que eu tenho uma tia que ela é psiquiatra, né? E eu lembro que quando eu tava, assim, na fase de criança para adolescente, eu apresentei algumas coisas algumas características que preocuparam ela um pouco. Então, eu tinha muito sono. Alguns detalhes, né? Que às vezes a pessoa tem um clique ali. E aí, ela me orientou para conversar com uma pessoa. E eu sempre fui muito bem resolvida com isso. Eu tinha 7 anos, né, mãe? Uma vez falei, mãe, quero ir na psicóloga, me leva. Ai, gente. E aí ela me levou e eu faço terapia, assim, desde lá, 7 anos, sério? eu acho. Desde capaz de antes Maravilhosa. disso, né? Eu ia até pra uma cidade vizinha fazer terapia. Então, pra mim, sempre foi tipo assim. Estou indo pra terapia, Ô, beijo, Mari, tchau. e o que te move? Assim, sempre foi porque você gostou e você se sentia muito bem nessa profissão? Ou existiu alguma obstinação, alguma meta que você falava assim, cara, é isso que eu quero e eu vou até eu conseguir? Assim, existiu uma coisa maior ou sempre foi, coloca um tijolinho, outro tijolinho, aí constrói uma casa, aí dali vira um puxadinho, aí vem outro, e aí vira um castelo. Como que Você foi? fala em relação à minha carreira. A você num geral, assim, o que sempre te A puxou? vida, né? O que te faz acordar de manhã? Cara, ó, boa essa pergunta. A Luísa. Hoje, né? Não, eu acho que assim. Eu amo o meu trabalho, assim, amo. Tipo, segunda-feira pra mim, tenho preguiça, às vezes tô de saco cheio, mas assim, segunda-feira pra mim é putz, tipo, bora. Eu gosto mesmo, eu não tô fazendo cena. Minha mãe tá ali, ela pode provar que eu gosto, cara. É difícil até eu conseguir parar às vezes, assim, porque da meia-noite, 1 da manhã, eu tô lá fazendo pesquisa, montando, não sei o quê, fazendo arquivo, papapá. Eu gosto muito. Então, essa é uma motivação pra mim, muito importante. Minha família, cara, a gente tem tanto a família que eu construí, minha, Thiago, Luísa. A gente, graças a Deus, óbvio, principalmente eu e o Thiago, temos nossas diferenças e dificuldades, mas é uma coisa que, cara. Tipo, ele respeita muito minha profissão, meu trabalho, meu dia a dia, eu também o dele. A gente se adapta muito bem, sabe? Na maior parte do tempo, ele dá um suporte pra Luísa dia de semana que eu tô mais ausente. Eu dou os finais de semana que ele tá mais ausente. A gente tem uma visão muito parecida, assim, em relação à educação, enfim. E eu acho que são, assim, minhas principais alegrias, assim, meus foco mesmo de motivação é minha família, amigos,
E, putz, meu trabalho. Me move mesmo. Demais. Vou chorar. Ô, meninas, deixa eu falar. Estamos chegando ao Estamos fim, chegando né? ao fim. Quê? Falamos Já? muito! Tô passada. Não, agora a gente vai ter que continuar esse papo em outro É. lugar, porque tá Ai, muito Abre a maravilhoso. cervejinha ali, Não, mas já sabe na que hora. só pra um comentário, que você foi surreal agora, porque você falou de tijolinho por tijolinho. Você já sabe, né? Jura? Porque eu vou contar Não uma história. acredito. É bem legal. É bonita a história. Quando eu comecei na Capricho, a gente tinha uma... a Tati, ela era advogada. Ela cuidava muito dos contratos MTV, etc. E da Capricho também. E ela... Eu não lembro qual era a forma de trabalho dela lá. Eu sei que todo mundo... escolhi, não sei o quê. Fechou o contrato com a Capricho. Ela... Passava com ela o contrato. E ela também ajudava ela gerenciava, então era empresária. E por vários anos, foi um trabalho que eu fui construindo aos poucos. Então, lá atrás, além de eu ser muito nova, além de eu ter acabado de começar a trabalhar, além da internet tá começando naquele momento, as marcas se adaptando, entendendo formatos. Então, as coisas aconteciam um pouco devagar. Eu lembro, demorou vários anos para eu começar a ter um fluxo de trabalho, para eu começar a ter uma rotina de trabalho, clientes todos os meses. E eu, em alguns momentos, eu falava pra ela, e aí? E a Tati virou, tipo assim, minha segunda mãe. Porque depois de alguns anos, ela até virou sócia da minha mãe. Da produtora, né? A minha mãe, ela abriram, viraram sócias, tiveram agência juntas e tal. E a Que linda! Não, e a Tati, ela, a gente tinha uma ligação muito grande, assim. E ela brincava que ela era, minha madrinha. O sonho dela era me batizar e tudo mais. E aí, há uns 4 anos, ela descobriu um câncer. E aí, ela foi... Entre altos e baixos, foi se curando, não sei o quê. E aí, fez um mês agora que ela partiu. Só que a frase que ela falava pra mim, toda vez que eu perguntava pra ela falava, Mari, calma, é tijolinho por tijolinho. E aí, a hora que você falou isso agora, eu falei, caralho! A última frase que a gente falou. E aí, eu e minha mãe, a gente brincava muito com essa frase. Porque ela falava, é tijolinho por tijolinho. Aí, a gente fala hoje na Mine essa frase. A gente fala tudo é tijolinho por tijolinho. É ela que tá aqui, gente. Ela que mandou essa muito mensagem louco, pra né? vocês. E Que é no lindo. tijolinho. Desculpa. É no processo do tijolinho por tijolinho que você pode ser feliz, né? Não é lá na frente, não é quando tá pronto o muro. Então eu vejo muito isso, assim. O meu bordão é o mundo é dos fazedores, né? Porque na minha vida eu tive que aprender isso. Por muito tempo eu mirei chegar lá. E aí, na minha cabeça, era totalmente a E você não motivação curte o caminho, financeira. né? E aí, quando eu cheguei lá, eu falei, tá, que merda, Que né? tem no Beleza, lá? é só mais um dia comum que eu cheguei lá e agora eu quero o 5 lá, né? Eu quero vezes 5, isso aqui que pra mim era o momento. E aí eu vi que, olhando pra trás, eu não tinha curtido tanto o caminho. E aí que, graças a Deus, cedo na vida eu aprendi isso, né? Coisa que muitas pessoas passam uma vida pra entender que não é o fim. Não é você ter construído tudo que você sempre almejou construir. É você curtir o caminho, curtir as dificuldades do tijolinho, curtir Até tijolinho porque quando só. você chegar lá, nunca vai ter o lá. Você Não vai tem, estar é crescendo, outro vai lá. querer estar além É do outro lá. É quando isso. você chegar lá. É o 2 lá, né? E eu levo muito esse conceito pra minha vida em tudo, assim. Até a educação da Luísa e tudo mais. Eu falo, cara, é uma criança, ela acabou de nascer, ela tá aprendendo coisa pra caramba. Como você quer que ela saiba tudo? Como você quer que ela não faça uma birra? Cara, ela está construindo, né, uma educação. A gente tá formando todos os dias a personalidade dela. Então, pra tudo, assim, na minha marca, todas as decisões, um passo de cada vez, é o que a gente tem que fazer agora. Putz, dificuldade, tudo bem, vamos, bora colocar mais um, bora. E assim vai. Maravilhosa. Gente, eu te achei, assim, muito equilibrada, muito Mais ou inteligente. menos, sou meio louca. Não, eu te achei muito inteligente emocionalmente, assim, você contando da tua carreira. Muito pé no chão, né? Cara, eu acho assim, eu conheci algumas pessoas também que estouraram, muito jovens, e a galera despiroca, assim, você até trouxe nessa história do Justin Bieber. Porque assim, é difícil. é muito, É muito difícil. É muito difícil. Tipo, você poderia olhar pra tua infância e falar... Eu trabalhei, né? Eu trabalhei ali na minha pré-adolescência, no meu pré-adulto e tal. E
foi uma carga, né? Deve ter sido pra você uma carga importante, uma coisa que dividiu espaço com outras coisas, atividades, né? Que teria uma adolescente normal e etc. E você foi levando, assim, no curso do rio, né? Entendendo que tinha horas que apertava ali, realmente tinha um fluxo, né? De água maior, umas ondas que tinha que passar, mas segura firme, vamos passar por isso. E daqui a pouco vem a calmaria de novo. E você contando um pouco da tua relação com a tua filha e mesmo com a tua mãe, eu vejo um pouco de você querendo justamente mostrar que não é lindo, que não é colorido, né? Ele é colorido porque também tem preto e branco. E preto e Sim. branco também é cor. Sim. E faz parte. E hoje tá cinza, e amanhã tá rosa, e depois Sim. tá roxo, né? Eu achei assim... Nossa, sério, parabéns. Ai, Que jornada obrigada. linda. Obrigada pela Obrigada, presença. A gente. gente fica Obrigada, muito foi muito gostoso. honrada Ah, mesmo. eu não sirvo Ah, pra ir em podcast, não. porque eu quero ficar Tem que 4 vir falando e ficar horas. aqui o dia inteiro. É muito Não, gostoso. socorro. A gente adora Obrigada por também. terem me chamado. Obrigada a Vocês você. estão arrasando. Foi uma honra. Quero já saber os próximos convidados em off. Não, é importante falar também que, assim como você decidiu na sua vida não focar tanto em números e engajamento e olhar o que você tinha como paixão, como propósito, o que você queria para sua marca, a gente acho que tem a mesma mentalidade, né? Até para convidados do podcast, não é só sobre quem tem milhões de seguidores que a gente quer ter aqui, né? Mas é quem de fato vai falar sobre o lado B da vida, quem tem um propósito, quem tá muito além de... Não tá focado em números, mas tá focado em qualidade, em pessoas, em propósito e em dividir bastidores, em dividir aprendizados. E gostei muito da frase que você usou, porque às vezes eu me sinto boba de falar isso, mas eu também acredito nas pessoas. Eu também tenho esse lado romântico de saber que sim, todo mundo tem as suas sombras, os seus defeitos, mas no fim do dia a gente tem que acreditar que a essência vai prevalecer, né? Então, me sinto ainda mais feliz de ter você aqui, Não. porque esse papo foi muito bacana, de fato. E tenho certeza que o Já pessoal vai choramos. amar. Exato. Ai. Choramos, rimos. Não, eu acho fala. que ninguém é bom sozinho, né? A gente é bom, muito do que a gente se torna é porque quem a gente tem do nosso lado, né? E saber, né? Porque a gente vai tomando umas porradas na vida, vai levando umas traições aqui, outra ali, vai perdendo a paciência com um, com o outro. E a gente vai se tornando um pouco desconfiado, incrédulo nas pessoas, enfim. Alguns traumas. Exato. E eu sempre falo, cara, isso me trouxe um olhar um pouco mais malicioso para as pessoas e para as atitudes? Trouxe. Mas se eu tiver que, por exemplo, às vezes dentro da minha casa ou dentro da empresa, precisar fiscalizar, saber desconfiar, não sei o quê, não vai dar certo. não E tá aí, prestando. o erro do outro vai mudar a Mariana, né? Exato. E A assim, Gabi, que trabalha aqui comigo, quer me matar. Mas assim, às vezes ela fala, Betina, por que você não fez contrato? Aí eu falo, porque eu confio nas pessoas. mas calma também. Daí já não sei se eu confio Até eu tanto me ferrar, assim. né? Mas eu acredito, eu sou muito genuína, né? Eu acredito Ai, muito na ó, bondade é do das babado, pessoas. gente. Mas assim, e a gente vai equilibrando os pratos. Um pouco ali, um pouco sem contrato, um pouco com. É isso. Aprendeu de cedo, né? O contrato da Capricho, 40 páginas ali. Mas eu acho que o resumo da ópera é que... Acho que tem muito a ver, assim, isso que você acabou de falar, que... Putz, a gente estando nesse lugar, tendo um pouco da visibilidade que a gente tem, a gente pode fazer um monte de coisa para aparecer, sabe? Assim, putz, inventar qualquer história aí, qualquer coisa. Mas assim, hoje eu vejo poucas pessoas no meio que estão ali porque sabem o que estão fazendo, que elas têm um propósito de fato, que seja, sei lá, eu gosto de fazer humor. Tipo assim, eu não quero levar um conteúdo, tipo, sei lá, com... Clickbait, não quero levar polêmicas. informação, eu quero divertir, entretenimento. É justo, é necessário. Mas eu sei que eu tô fazendo aqui é isso, entendeu? Hoje são poucas as pessoas que a gente vê que ela entende o que tá fazendo ali. Conheço influenciadora que, tipo assim, sei lá, tava falando com a minha mãe, cada coisa, tipo, sei lá, fui contratada pela marca. Eu não vou marcar, não vou dar um link da roupa, porque vai cair os views dos meus stories. Tipo, Oi? o que você tá fazendo aqui, entendeu? Exato, não entendeu nada. Sabe Volta pra assim? casa zero. Cara, você tem uma marca confiando em você. Uma marca contratando você, apostando no seu trabalho. Tipo, não é o mínimo. Exato. Entendeu? Sabe assim, Óbvio. o que você vê de tudo?
Sabe? Gente, É eu muito acho, eu louco, acho é que o mundo muito se louco. As perdeu. pessoas se perdem. As pessoas se perdem e eu acho E precisa que... cair pra aprender, e tá tudo bem. E se aprender, valeu, e elas podem melhorar também. É verdade. Romantismo. É sobre. É sobre isso, tá tudo bem. Má, obrigada. amei, Foi gente. demais. Obrigada. Amamos, gente. Onde eu dou Comentem tchau? aí. Aqui você, Nunca né? sei também. Aqui, a gente Qual vai vai dar um ser tchau a ali, nossa, ó. a Vamos todo nossa mundo aqui. hashtag do episódio? Da Mari? É. Ai, foi tão lindo que vocês falaram agora. Tijolinho por tijolinho. Arrasou. Comentem Gabi aí falou? quem ficou com a gente até o final. Tijolinho por tijolinho. Mari, muito obrigada. Obrigada, Amamos. meninas. Volte sempre. Obrigada. Sucesso pra vocês. Um beijo, tchau, galera. Beijo, queridos.